Está dando uma olhadazinha aí? De pauta se encontram todos na relação acostada à tribuna dos advogados, além de que foram objeto de comunicação da Secretaria da Câmara aos respectivos advogados e às respectivas advogadas neles interessados. Presentes pela ordem decrescente de antiguidade, o desembargador Antônio Abelardo Benevides Moraes, o desembargador Emanuel Leite Albuquerque, que fazem a sessão pelo modo remoto, José Ricardo Vidal Patrocínio, que preside a sessão, e o estimado desembargador Carlos Augusto Gomes Correia. Representando o Ministério Público, a doutora Luzanira Formiga, e a Defensoria Pública, a doutora Rosimar Memória. Vamos iniciar pelos processos adiados da sessão do dia 22 de outubro. E eu já chamo a julgamento o agravo de instrumento número 302 da pauta. Os colegas aprovam a ata da sessão anterior? Pela aprovação, presidente. Aprovação, presidente. A ata fica aprovada, a secretaria anota e eu repito que chamo a julgamento o agravo de instrumento número 302 da pauta do PJE. Agravante é PSP Incorporações Imobiliárias e Participações Limitada e a agravada é Emilar Jacareí Empreendimentos Imobiliários SPE Limitada. Pela parte agravante, requereu sustentação oral Dr. Paulo Sérgio Nunes Everdosa e a doutora Bruna Bezerra Moreira. Dr. Paulo Sérgio Nunes Everdosa se encontra presente? Não se encontra presente. O doutor Paulo Sérgio Nunes Everdosa e nem a doutora Bruna Bezerra Moreira, primeiro inscrito na OAB Ceará sob o número 21.104 e a segunda sob o número 40.771. Ambos não compareceram e eu já. Desembargador Emanuel, falta o voto de Vossa Excelência no processo de número 302 do PJE. Eu quero registrar que eu não, até o momento, eu não tive acesso ao SAD. Estou tentando aí com o técnico. Não está podendo. Deixa eu ver aqui. É do PJE. Perfeito. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Doutor Everdosa se encontra presente. Já chamei o processo do senhor. Enquanto o desembargador Emanuel examina, o advogado que requereu sustentação oral já se encontra presente, desembargador Emanuel. Perfeito. Só se excelência presidente. Eu estou ouvindo bem. Conseguiu aqui. 302 da pauta do PJE. Já apregoei o processo e indago ao doutor Paulo Sérgio se dispensa a leitura do relatório. Vossa Excelência dispõe do prazo de até 15 minutos para realizar sua sustentação oral. Será? Mais de dois? Vamos usar.
Pode prosseguir. Excelentíssimos desembargadores, demais presentes, boa tarde. Represento a PSP para sustentar o provimento do agravo interno interposto contra a decisão monocrática que declarou prejudicado o agravo de instrumento 062-2824, sem análise colegiada, com base na superveniência de sentença que não afastou o interesse recursal da PSP, dada a continuidade dos injustos prejuízos a que está sendo submetida em função das graves violações discutidas no processo da primeira instância, não sanadas em decorrência do atraso no processamento do remédio instrumental. A decisão monocrática incorreu em erro improcedendo, dado que extinguiu o agravo de instrumento com fundamento no artigo 932, inciso 3º do CPC, por suposta perda de objeto em razão da sentença supervenida. Todavia, o agravo de instrumento já havia sido conhecido contra razões apresentadas e discutido também em matéria não exaurida pela sentença, isto é, o efeito suspensivo da tutela de urgência deferida pelo juízo singular. Segundo o artigo 1019, 1020 do CPC, uma vez recebido o agravo, o relator deve promover seu julgamento colegiado, salvo manifesta inadmissibilidade, o que não é o caso. O próprio STJ, no agravo interno Aresco tal, afirmou que a superveniência de sentença não extingue automaticamente o agravo. Quando ainda subsiste utilidade e interesse recursal, exatamente o que ocorre aqui, uma vez que a execuibilidade imediata da sentença, por força da tutela de urgência deferida pelo juiz VACO, do que decorre a eficácia da cobrança de PTUs, taxa de condomínio, bem ainda das incabíveis multas indevidamente impostas à PSP. O interesse recursal da PSP permanece intacto, porque a decisão de primeiro grau, mesmo pendente de recurso, continua produzindo efeitos danosos em decorrência da eficácia imediata imposta pela tutela de urgência deferida pelo juiz VACO, aqui agravado. As multas diárias já ultrapassam R$300 mil e crescendo à razão de R$30 mil por mês. Há execuções fiscais e de condomínio em andamento. E a PSP, empresa de pequeno porte, encontra-se com restrições cadastrais que a impossibilitam de participar de certames para contratações e de obter crédito, o que impede a retomada de suas atividades empresariais. Trata-se, portanto, de situação viva e gravíssima que impede o reconhecimento de qualquer perda de objeto. O eminente relator, em outro agravo posterior da segunda consignatória de chaves, reconheceu expressamente a inadimplência absoluta da Marquise, Emilar, e a justa causa da PSP em receber unidades diversas daquelas contratadas. É, portanto, incompatível declarar agora prejudicado o agravo ante o reconhecimento do próprio relator das violações contratuais perpetradas pela Marquise Emilar. A colegialidade, princípio basilar do processo civil, foi suprimida, especialmente quando a decisão monocrática se valeu de uma sentença ainda pendente de recurso, mas que está gerando danos à PSP, em decorrência da tutela de urgência deferida, que lhe atribui eficácia imediata e que sequer enfrentou os pontos essenciais, quais sejam o descumprimento de todos os prazos contratuais, a substituição unilateral do projeto e a ausência de perícia técnica. A sentença foi julgada baseada na técnica per relationem viciada, pois a sentença de origem é nula, pois foi fundamentada por mera remissão per relationem a sentença que julgou a consignatória principal, que já sofre de inúmeras inconsistências, e a decisão liminar, que foi confrontada pela própria decisão posterior do eminente relator, no agravo de instrumento interposto em face da segunda consignatória de chaves, e ainda por cima, sem análise específica das teses da PSP, contrariando o artigo 489, parágrafo 1º, inciso 5º do CPC, e a jurisprudência pacífica do STJ. Ressalte que o eminente relator, em sua primeira decisão liminar, entendeu que as unidades devidas à PSP seriam mesmo as unidades de padrão popular impostas pela Marquise. Entretanto, ao determinar a instauração de perícia, que cogitou ser imprescindível, para aferir a diferença de valor de metro quadrado das unidades, acabou por deixar transparecer, em contradição interna, que as unidades eram diferentes, pois se fossem iguais, não haveria necessidade de perícia para aferir a diferença de valores inexistente, eventualmente. E se diferentes fossem as unidades, como determinar que a PSP receba prestação distinta da contratada? Tempo depois de estar senhorado de todas as nuances que envolvem a quisila,
O eminente relator, em agravo do instrumento da segunda consignatória de chaves, reconheceu a absoluta inadimplência da Marquise, Emilar, tanto no descumprimento de todos os prazos quanto a substituição arbitrária do projeto do empreendimento de alto padrão cedido. Excelências, o contrato firmado entre as partes é inequívoco. Primeiro, a Marquise descumpriu todos os prazos contratuais, substituiu o empreendimento e pretende agora impor à PSP prestação diversa da avença, conduta vedada pelos artigos tais e tais do Código Civil, descumprimentos que, de per si, levam à resolução da avença em perdas e danos. 2. As unidades deveriam ser de alto padrão e entregues todas na primeira fase, o que já exclui toda a discussão acerca de recebimento de chaves, imposição de multas e cobranças de execuções de PTU, taxa de condomínio, descumprimento que também, de per si, leva à resolução da avença em perdas e danos. 3. Qualquer alteração exigiria anuência expressa da PSP, descumprimento que também, de per si, leva à resolução da avença em perdas e danos. 4. E em caso de condomínio civil, a parte majoritária deveria pagar em dinheiro a quota-parte da parte minoritária em até 6 meses do lançamento da fase, o que jamais ocorreu, pois que a Marquise adquiriu a posição da Iberbras nos quinhões de cada unidade que estava em condomínio civil com a PSP, assumindo a Marquise a condição de condômina civil, majoritária em cada unidade atribuída à PSP e à Iberbras, o que também já exclui toda a discussão acerca de recebimento de chaves, descumprimento que também, de per si, leva à resolução da avença em perdas e danos. Portanto, não há que se falar em inadimplemento da PSP. Há sim inadimplemento absoluto e insanável da Marquise, pelo que, inequívoca, que a resistência da PSP em receber coisa diversa da prometida configura-se legítima. Excelência, este agravo interno não busca reabrir discussões superadas. Busca tão somente restaurar o devido processo legal por meio da colegialidade, de sorte a se permitir o processamento do agravo de instrumento, visando a obtenção do efeito suspensivo da tutela de urgência deferida pelo juiz Acó e confirmada na sentença agravada. O recurso de agravo de instrumento não perdeu objeto, pois, 1. As decisões continuam produzindo efeitos concretos nefastos à PSP. 2. A sentença da primeira consignatória de chaves utilizou-se da técnica per relazione, sem observância do escorreito rito definido pela doutrina e pela jurisprudência pacífica do STJ. 3. A sentença que julgou a consignatória principal, utilizada como paradigma no julgamento das sentenças lavradas nas sucessivas consignatórias de chaves, é defeituosa e pendente de recurso. 4. O caso não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 932, incisos 4 e 5 do CPC. Diante disso, requer o provimento do agravo interno, o reconhecimento da nulidade da decisão monocrática e o regular processamento e julgamento colegiado do agravo de instrumento para deferir a suspensão dos defeitos da tutela provisória indevidamente deferida na origem até o julgamento final da apelação. Vou fazer aqui o breve pano de fundo. Trata-se, excelências, de longa controvérsia entre o PSP e a Marquise, decorrente de um contrato de cessão e permuta. É disso na doutrina, na lei e na jurisprudência pátrias, que a compreensão de cláusulas contratuais deve seguir os ditames da teoria do contrato, dentre os quais deve imperar os princípios do equilíbrio contratual e da prevalência das cláusulas específicas sobre as cláusulas genéricas, tudo sob interpretação sistemática que dê nexo ao todo avançado. A Marquise, sabedora de que vem agredindo os termos contratuais, vale-se do ardil de esquartejar o conteúdo do contrato, dando interpretações a cláusulas genéricas em detrimento da prevalência dos comandos das cláusulas específicas, dissociando a imprescindível conexão que cada cláusula deve preservar entre si para que o conjunto da avença guarde racionalidade. O principal descumprimento da Marquise foi em face dos prazos contratuais. O contrato previa, como marco inicial da contagem de todos os prazos, a data de expedição do alvará de construção do empreendimento cedido, isto é, 24 de março de 2015. A partir dessa data, estabeleceram-se os seguintes prazos: até 24 de julho de 2015, para protocolo do projeto do memorial de incorporação, vinculado ao projeto do empreendimento cedido no cartório. Ela não fez. Em 24 de 11 de 2015, para o lançamento das vendas da primeira fase do empreendimento, a linha C da cláusula 5.1, ela também não fez. Até 24 de 2 de 2020, para a entrega da obra pronta, acabada e regularizada,
prazo contratual máximo de 48 meses, a linha D da cláusula 5.1, já incluído o prazo de tolerância de 90 dias da linha E da cláusula 5.1. Em 8 de setembro de 2016, quase um ano após a Marquise ter informado a Selma que não teria mais interesse em dar continuidade ao projeto do empreendimento objeto do contrato firmado com as cedentes, o Ministério Público Estadual, em decorrência de denúncia anônima, instaurou inquérito ICP, onde declara não ter o objetivo de inviabilizar o projeto, sequer de dificultar, mas tão somente para acompanhar a legalidade do seu desenvolvimento e aprovação. Pelo que não subsiste a alegativa falaciosa da Marquise de que não teria dado continuidade ao projeto imobiliário cedido por força maior. Não existiu força maior alguma. Em 27 de 12 de 2016, a PSP, sem ter conhecimento da desistência da Marquise em dar continuidade ao projeto e diante da inércia em cumprir a sequência de obrigações contratuais, providenciou notificação para colocá-la em mora, após o que obteve a resposta de que paralisara o processo por suposto impedimento determinado pelo ICP. Ato contínuo, a PSP obteve acesso do ICP do Ministério Público, a ocasião em que certificou-se da armação da Marquise, uma vez que constava informação da Selma no inquérito que o projeto havia sido aprovado e o alvará de construção expedido, tudo tramitado dentro da legalidade, mas que a Marquise havia decidido por abortar a execução do projeto do empreendimento cedido por razões mercadológicas e comerciais dela própria. Observe, excelência, que não constam dos autos, até porque não houve evento algum nesse sentido, qualquer registro de episódio que se enquadre na linha J supra, que fala da força maior. A linha J é uma linha do contrato que diz que, em caso de força maior, esses prazos poderiam ser estendidos. Então, logo resolveu construir o empreendimento popular do seu interesse, a Marquise, em 1º de julho de 2020, compareceu ao ICP após cerca de 5 anos em que sequer havia sido intimada do feito, requerendo seu arquivamento, o que foi atendida de pronto. Observe-se que antes mesmo do Ministério Público, a pedido da Marquise, arquivar o ICP, que se deu em 8 de 2 de 2021, a Marquise tinha tanta certeza do seu arquivamento que ainda em 2020, segundo se extrai do próprio alvará de construção do projeto popular, protocolou e obteve sua aprovação na Selma. Vem ainda a licença ambiental, o certificado do Corpo de Bombeiros, tudo protocolizado antes do Ministério Público ter arquivado o ICP. Após o que, em 29 de março de 2021, pouco mais de um mês após o arquivamento do ICP, a Prefeitura expediu o alvará de construção do empreendimento popular. Foi somente depois da expedição do alvará de construção, em 29 de maio de 2021, que a Marquise deu início às obras do empreendimento popular, 1 ano e 1 mês depois de expirado o prazo máximo para a entrega à PSP de todas as unidades de alto padrão vinculadas ao projeto de empreendimento cedido pela PSP. Então, Paulo, faltam 2 minutos. Ok. Assim, excelência, segundo o contrato, o lançamento da primeira fase do empreendimento de alto padrão deveria ter ocorrido em 24 de 11 de 2015, enquanto que o lançamento da primeira fase do empreendimento popular ocorreu somente em dezembro de 2021. Conclui-se, portanto, que o termo acordo da mora da ré é 24 de 11 de 2015, data máxima em que poderia ter sido lançado o empreendimento e, consequentemente, data contratualmente prevista para o início da venda das unidades. Dessarte, além do descumprimento de todos os prazos, que já configura inadimplência bastante para a resolução do contrato em perdas e danos, a mudança do projeto por padrão muito inferior constitui inadimplemento que também rompe completamente a base objetiva do contrato, dado que a Marquise passou a executar unidades de padrão de valor econômico substancialmente inferiores às unidades prometidas em permuta, em agressão ao equilíbrio contratual. Além disso, a Marquise se comprometer a entregar todas as unidades na primeira fase do empreendimento, conforme cláusula 2.3, que diz: deverá ser integralmente entregue as unidades através de unidades autônomas futuras, apartamentos construídas no âmbito da primeira fase do empreendimento, observando-se tanto quanto o critério de distribuição em espiral. E ainda obrigou-se a Marquise a construir o empreendimento em, no máximo, 2 fases, quando ela executou em 4 fases. A cláusula 5ª diz: item C, para o lançamento da primeira fase do empreendimento imobiliário e abertura do estande de vendas e lançamento na mídia, 90 dias contados da data do respectivo registro no cartório de imóveis. Tendo em vista o porte do empreendimento, fica desde já ajustado entre as partes que a cessionária poderá lançar e construir este empreendimento em até 2 fases. A Marquise fez em 4 fases.
A quantidade de torres de cada fase será definida de acordo com a demanda que o mercado apresentar na época do lançamento respectivo. A cláusula 3.1 complementa que a Marquise teria o direito de definir o formato e tamanho das unidades, em decorrência de eventual exigência de enquadramento das unidades para a aprovação dos projetos pela Prefeitura. Entretanto, não se pode extrair daí como quer fazer crer. Os seus 15 minutos encerraram. Conclua, por gentileza. Concluindo, Excelência, senhores desembargadores, a PSP não busca vantagem, busca justiça contratual e equilíbrio processual. A manutenção da decisão monocrática significará a continuidade dos efeitos nefastos que vêm sendo impostos à PSP, em decorrência da determinação indevida do recebimento da prestação da contratada, em frontal violação à boa-fé e à segurança jurídica. Por isso, com todo respeito a este egrégio colegiado, requer o provimento do agravo interno com o restabelecimento do devido julgamento do colegiado. Muito obrigado. Agradeço, doutor Paulo, e com a palavra o eminente relator para proferir o seu voto. Desembargador Correia. Não, senhor presidente. Boa tarde aí a todos e todas. Doutora Luzanira, doutora defensora, desembargador Abelardo, desembargador Emanuel, doutor Paulo Sérgio Nunes Verdosa, senhores advogados e advogadas, funcionários aqui presentes que nos ajudam aqui nessa sessão. Senhor presidente, esse é o terceiro agravo de instrumento que nós levamos a julgamento nesse colegiado, né? Na sessão retrasada, salvo engano, houve um outro julgamento, e nós temos dessa demanda, até aquela data, 23 outros processos que se relacionam. O presente agravo de instrumento, o agravo interno, aliás, manejado em face do perecimento do objeto ocasionado pela superveniência da sentença, né? Eu vendo aqui as folhas em PDF, claro, o ID, né, do digital é o número 21764702 e as páginas em PDF é 42. Um dos pontos do agravo, né, da postulação, a postulação 3 seria prover o recurso para reformar a decisão recorrida a fim de revogar a autorização de depósito das chaves na decisão de folhas tais. E aqui a sentença ela confirmou a decisão que concedeu em juízo o depósito das chaves das unidades mencionadas, de forma que eu não posso jamais, mesmo que quisesse, apreciar em agravo de instrumento decisão que foi englobada pela sentença atacada. Matéria pacífica já seria causar um verdadeiro tumulto processual. Até porque, excelências, rememorando, o agravo de instrumento nós temos a maioria do colegiado, né? Pode ter, o entendimento vitorioso pode ficar de 2-1, digamos assim, já na apelação, não. Seria até algo teratológico, via agravo de instrumento, se pretender, por via oblíqua, alterar uma sentença, que é o que se pretende na presente postulação. Dessa forma, a proposta de voto da relatoria é pela confirmação da decisão monocrática proferida e o desprovimento do presente agravo interno. É a manifestação, eminentes pares. Senhor presidente, Correia. Senhor presidente, só em questão de fato. Qual é o fato? O que se pede não é a modificação da sentença, e sim o efeito suspensivo aos efeitos da sentença, porque houve uma tutela de emergência do corpo da sentença. O voto já foi proferido e está à disposição dos eminentes pares. Eu não vou dialogar o que eu já decidi. Obrigado. A palavra é do desembargador Abelardo Benevides para proferir o seu voto. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Acho que tem um eco aí.
Bom, como o eminente relator já mencionou, a semana, salvo engano, na semana passada, nós julgamos agravo semelhante, mesmo tom, inclusive uma sustentação sempre vibrante do Paulo, e mantivemos esse entendimento. Não se pode, caso especialista, até mencionei isso, né? Em um agravo, impor efeitos a uma sentença, né? A matéria vai ser devolvida com apelação. Eu acompanho o eminente relator, ratificando meu voto provisório. Agradeço, desembargador Abelardo. Como vota desembargador Emanuel Leite Albuquerque? Pois não, senhor presidente. Renovo os cumprimentos da Corte, doutora Mira. Do Carlos, algum momento, que os compromissos dele não dava um visualizando. Essa matéria é bem simples, pacificada para a gente. Com todas as vendas de cumprimento, topo, educação oral, mas se observa, que quase na sua do voto de Celeste Paulo, ele está todo no mérito. E o mérito está lá na sentença. Então, a perda de objeto, sem dúvida, né? Tem como costuma falar o dente, lá do Ricardo, tem outro caminho. Então, acompanho sua excelência, o relator Carlos. Agradeço, desembargador Albuquerque, e proclamo o resultado do julgamento, que é unânime, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do relator, desembargador Correia. Julgamento encerrado. Agradeço a presença do doutor Paulo Sérgio Nunes Hervedosa. Obrigado, excelência. Sequência, chama a julgamento o agravo de instrumento número 285 do PJE. Relatoria do desembargador Emanuel Leite Albuquerque. Agravante é Ana Beatriz Silva Farias e outros. E a agravada é a Associação Igreja Adventista Missionária, AIAMES. 280. O 285. Pela parte agravante, requereu sustentação oral a advogada Lohane Torres Andriane Campelo, inscrita na OAB de Pernambuco, sob o número 43.842-A. Doutora Lohane se encontra presente? Sim, excelência presente. Me escuta? Escuto bem. Boa tarde, doutora Lohane. Doutor Sérgio Raimundo Baias Queiroz se encontra presente? Boa tarde. Doutor Sérgio Raimundo Baias Queiroz, OAB Ceará, número 15.798-A, se encontra presente? Requereu sustentação oral pela parte agravada, mas não atendeu ao chamamento, e eu indago a doutora Lohane se dispensa a leitura do relatório. Sim, dispensa. Então, eu lhe concedo o prazo de até 15 minutos para realizar sua sustentação oral. Perfeito. Obrigada, excelência. Boa tarde a todos. Cumprimento Vossas Excelências em nome do desembargador relator. Esse processo trata sobre um pedido de revisão. Qual o áudio está duplicado? Não, está não. Estamos ouvindo muito bem. Tá. Ok, perfeito. Então trata-se sobre um pedido de revisão da cobrança de mensalidades de alunos beneficiários do financiamento estudantil FIES. Então, esses alunos ingressaram no curso de medicina entre o ano de 2020 e 2021. No momento que eles ingressaram no curso, eles, obviamente, por serem de famílias pobres, carentes, procuraram saber qual era o valor de reajustes comuns dessa instituição de ensino. E ficaram sabendo que, de 2020 para 2021, a instituição realizou um reajuste abaixo do IPCA. De 2020, eles ingressaram na instituição, portanto.
De 2020 para 2021 foi abaixo do IPCA. De 2021 para 2022, a mesma coisa, quando eles já eram alunos da instituição. O reajuste foi de 70% do IPCA. E quando chegamos em 2023, esses alunos foram surpreendidos com um reajuste de 200% do IPCA. Ciente de que na legislação, tanto a Lei 10.260, que é a lei que rege o FIES, quanto na resolução do CGFIES número 11, tem a disposição muito clara de que a faculdade precisa limitar os reajustes ao IPCA e informar aos alunos no contrato de prestação de serviço esse índice e determinar que ele vai ficar vigente todo o contrato. Então, no início do curso, esses alunos precisam ser informados disso. E esse percentual ele deve ser mantido durante todo o curso. Isso está escrito na resolução CGFIES número 11. No entanto, a instituição de ensino, no contrato de prestação de serviço, na cláusula 13ª, que é o único ponto do contrato que fala sobre reajuste, ela dispõe exatamente o seguinte: as mensalidades acadêmicas serão reajustadas anualmente no mês de janeiro. Excelência, essa é a previsão do contrato. Não fala o índice, não fala como será reajustado, não fala absolutamente nada, só que a mensalidade será reajustada em janeiro. E em razão disso, a instituição começou a empreender reajustes absolutamente abusivos. Chegamos ao absurdo de termos um reajuste de 28% na mensalidade de 2024 para 2025, excelências. E é humanamente impossível que uma família consiga manter um estudante no curso de 28%. Eu tenho certeza que Vossa Excelência não tem um reajuste desse no salário de Vossa Excelência, tampouco eu ou outra pessoa normal. 28% viabiliza o prosseguimento da graduação. E isso não é tudo. A instituição de ensino também cobra uma taxa de 25% quando esse aluno ingressa no internato, que é o período final dos dois últimos anos. E essa decisão de cobrar essa taxa nos 2 últimos anos do curso, ela é muito bem pensada pela instituição de ensino. Porque é um momento em que o aluno não pode mais sair da instituição, ele não pode mais trocar de faculdade. Por quê? Porque ele já está no estágio probatório, no estágio obrigatório. E esse estágio, se ele muda de faculdade durante esse estágio, ele vai ter que voltar a todas as cadeiras teóricas, porque as faculdades não possuem cronograma e carga horária equivalente. Então, ele está preso naquela instituição de ensino. No momento que a faculdade diz, olha, agora você vai ter que pagar uma taxa de 25% a mais. Essa cobrança de valores distintos entre os períodos, ela já foi apreciada pelo judiciário diversas vezes, e nós temos decisões já consolidadas no STJ, e eu cito aqui o RESP 1316858 e o 674571, que tratam justamente sobre esse tema e pedem a cobrança de mensalidades distintas entre alunos do mesmo curso. Então, calouros e veteranos devem pagar exatamente a mesma mensalidade. A faculdade ela realiza essa cobrança abusiva em dois momentos do curso. Tanto no primeiro período, quando o aluno acabou de ingressar, ela cobra uma mensalidade a mais. Então, todo mundo paga 6 mensalidades no semestre, que é o normal. O aluno do primeiro período paga 7. Que a chama de taxa de matrícula. É uma forma de burlar a legislação e cobrar um valor a mais desse aluno do primeiro período. E no internato, naquele momento que o aluno já não pode mais sair da faculdade, ela implementa esse reajuste que muitas vezes acontece no meio do ano. No momento que o aluno ingressa no período de estágio obrigatório, ele paga 25% a mais. Então, excelência, nós estamos já perto do final do ano. Esses alunos já estão amedrontados com o que virá em 2026, porque nós não sabemos o que a faculdade vai fazer de reajuste. A legislação do FIES, ela estabelece que aos alunos beneficiários do financiamento não se aplica a Lei 9.870 e o Decreto 3274 de 99, que é aquele decreto que possui uma planilha de custos na qual a faculdade deve mostrar os seus custos para justificar os reajustes anuais. Essa planilha ela só se aplica para quem não é do FIES. Para os alunos beneficiários do FIES, isso está expressamente na legislação escrita, não se aplica essa planilha. O que se aplica é o PCA. Mas a faculdade não utiliza os reajustes com o PCA. Ela chegou a realizar um reajuste de 100% do IPCA no último ano, o que é absolutamente absurdo.
Essa previsão da legislação justamente para dar previsibilidade para as famílias beneficiárias do FIES, para eles terem ciência prévia de quanto que vai aumentar essa faculdade, qual vai ser o meu custo para o meu filho, para o meu familiar cursar medicina. Eu não posso ter surpresas, eu não posso do nada aumentar o meu custo em 600%. Então, todo o arcabouço normativo do FIES é para dar previsibilidade para o aluno beneficiário. Isso não está acontecendo quando a instituição de ensino descumpre todas as resoluções do FIES. Então, nosso pedido é para que haja essa limitação do reajuste a 100% do IPCA, principalmente nessa mudança de período para a segunda etapa, né, do curso, esses dois últimos anos, e principalmente porque nós já estamos no final do ano e da expectativa de como vai ser esse reajuste, já que a instituição de ensino ignora completamente a previsão normativa. Então, nosso pedido é para que haja limitação a 100% do IPCA, nós já tivemos êxitos tanto aqui no Tribunal de Justiça do Ceará, quanto em outros estados com esse pedido, em faculdades que realizam esses reajustes em desacordo com a legislação. É isso, Excelência, pedimos o provimento do agravo. Agradeço, doutora Lohane, pela sustentação oral e concedo a palavra ao relator desembargador Emanuel Leite Albuquerque para proferir o seu voto. Não, senhor presidente. Vereadora Loraine, a sua sustentação oral. Senhor presidente, da situação colocada, leva a obediência aplicada da lei 9.879, eu acho que primeiro. Esse acréscimo de 5% previsto no contrato tem que se atender ao fato observando. E eu falo aqui essa questão da anuidade do seu tratado, da matrícula, negociação de cursos superiores com a autonomia comprar as partes deles legais. E essa previsão, ela já é existente sobre o valor da internado. Exatamente dentro da escrito no edital essa cláusula e edital de... Então, não vejo aqui nenhuma novidade, nenhuma... E eu estou votando pelo... Aqui pelo conhecimento e desenvolvimento do recurso, senhor presidente. Muito obrigado, desembargador Albuquerque. Na sequência, eu voto eu. E eu cumprimento mais uma vez a doutora Lohane Torres pela sustentação oral perante a Câmara. E adianto que eu também acompanho o voto do eminente relator, que já tive acesso pelo sistema de votação provisória, e é todo no sentido de que há cláusulas contratuais prevendo esses reajustes combatidos no agravo de instrumento, como de resto o acréscimo de 25% sobre o valor da semestralidade a título de internato. Quando o aluno passa para o internato, há esse acréscimo. De maneira que o voto do relator está firme, seguro e concatenado no sentido de repelir as razões trazidas no agravo de instrumento. E eu acrescento apenas que o momento é de julgamento de um agravo de instrumento. Toda a questão meritória ainda será objeto de análise pelo juízo de primeiro grau. O que se discute neste agravo de instrumento é a plausibilidade da argumentação e a possibilidade de dano
irreparável ou iminente. De maneira que, com essas considerações, eu também me alinho ao voto da relatoria. Como vota desembargador Correia? Bueno, senhor presidente, renovando os cumprimentos, acompanho a relatoria, excelência. Proclamo o resultado do julgamento, que é unânime no sentido de conhecer e negar provimento ao agravo, nos termos do voto do relator, desembargador Albuquerque. O julgamento, repito, é unânime e se encontra neste momento encerrado. Obrigado, doutora Lohane. Boa tarde. Bom trabalho. Igualmente. Na sequência, apelação civil número 283 do PJE, também da relatoria do desembargador Leite Albuquerque, apelante é Cláudio Queiroz Rocha e Mirela de Menezes Freire Queiroz Rocha. E a apelada, também apelante e apelada, né? Apelante e apelada Mirela de Menezes Freire Queiroz Rocha. Pela parte apelante, requereu sustentação oral do doutor Raul Amaral Júnior, doutora Carla Patrícia Rodrigues de Andrade, inscrita na OAB Ceará, sob o número 30.876-A. E pela apelante e apelada Mirela, requereu a sustentação oral da doutora Larissa de Alencar Pinheiro, inscrita na OAB Ceará, sob o número 20.256-A, do cumprimento ambas as causídicas. E indago a ambas se dispensam a leitura do relatório. Sim. Agradeço e concedo de imediato a palavra à doutora Carla Patrícia para falar pela parte apelante Cláudio Queiroz Rocha. Exato. Primeiramente, boa tarde a todos. Normalmente, quando se vê uma ação revisional de alimentos proposta pelo pai, se tem uma imagem de que o pai está querendo se escusar da obrigação alimentar. Mas no presente caso, isso se afasta totalmente da intenção dele. O pai, apesar de ter, de fato, uma possibilidade muito grande, o que se extrai até do próprio nome dele, que é um dos herdeiros do grupo Edson Queiroz, ele entrou com essa ação para proteger as filhas, o que vai ser melhor adentrado durante essa sustentação. Eles se casaram em 2005, tiveram as duas filhas, uma com 15 e a outra com 13 anos agora, e se divorciaram em 2003. Essa parte ela é muito importante, porque é aqui que a gente vê que a necessidade das meninas mudaram. Necessidade mudaram e a proporcionalidade também, porque a possibilidade do pai continua intacta. Eles se casaram no regime da separação total de bens. Apesar disso, o que foi que ele fez? Prezando o bem-estar das filhas, ele comprou um apartamento de 2.500.000 para esposa, ex-esposa, né? E para as duas filhas, 1/3 para cada. Ele deu um automóvel para ela também, um Audi. Ele deu mais 400.000 para que elas pudessem decorar o apartamento da forma que quisessem. E deu mais 400.000 reais para a senhora Mirela, a título de alimentos, que ficaria ali uns 6.600, mas ele deu integralmente para que ela pudesse se organizar da forma que melhor aprovesse em prol das filhas, porque ela não teria direito a isso. Então, foi nesse momento em que a situação dela foi modificada, porque se ela não tinha um apartamento, ela passou a ter, se ela não tinha um veículo, ela passou a ter, e se ela não tinha dinheiro, ela passou a ter. Fora isso, é importante destacar que ela é uma nutricionista de sucesso aqui em Fortaleza, que à época da nossa apelação, ela cobrava R$600 por consulta. Então, hoje é possível que esteja muito mais. Para além disso, ela atuou como digital influencer, tendo 54.000 inscritos em seu Instagram. Ela é autora de livros, ela também faz alguns eventos de emagrecimento em hotéis caríssimos,
do Ceará. Então, ela tem um sucesso profissional notório, não há o que se discutir em relação a isso. Para além disso, o que foi acordado? Foi acordado que ele daria um valor em pecúnia para as filhas, mensalmente, R$ 18.000, e custearia tudo em relação à saúde, tudo em relação à escola, tudo em relação a lazer e uma empregada doméstica, podendo disponibilizar um motorista. Só que a situação não permaneceu dessa forma, porque apesar de o pai custear tudo isso, as filhas começaram a acioná-lo por itens básicos, shampoo, roupas, iFood, sem contar que ele ainda dá uma mesada ali de R$ 1.000 para cada filha. E aí ele começou a achar que tinha algo estranho e que aquele pensionamento que era tão alto não estava sendo revertido para as filhas. E ele achou melhor entrar com ação revisional para diminuir os alimentos em pecúnia de 18.000, hoje está mais ou menos 19.900, está quase R$ 20.000, para 10.000, e ele continuar custeando tudo in natura. Para além disso, foi pedido também, em relação à empregada doméstica, que a Mirella passasse a assinar a carteira, porque ele não tem gerência nenhuma sobre a empregada doméstica. Se ela faz hora extra, se ela não faz, se ela é bem tratada ou não. Ou seja, hoje ele pode ser ali um réu em uma ação trabalhista, da qual ele não tem qualquer ingerência sobre o que está sendo feito com essa funcionária. Então, a gente pediu que fosse modificado essa questão aí da titularidade na carteira dela e que a mãe passasse a custear também 50%. Qual é a parte mais alarmante? A parte mais alarmante é que foram apresentadas planilhas de gastos durante o curso do processo que atestam que a mãe está usando o dinheiro para manutenção da casa. Então, apesar de as filhas não precisarem pagar aluguel, porque a mãe não paga aluguel e o pai deu o apartamento para elas, elas arcam com manutenção de apartamento, R$ 7.000 de manutenção de apartamento, limpeza de vidros, IPTU, taxa de lixo, cuidado com os pets, é tirado da pensão das filhas. É, no mínimo, temerário essa gestão dos alimentos que deveriam ser revertidos. Outro ponto de alerta muito grande foi que essa divisão ficou por 3 pessoas, Mirella e as 2 meninas, e a parte das meninas não é dividida com a mãe. Ou seja, ela usa basicamente a pensão para sustentar a casa, mesmo sendo uma nutricionista de sucesso, digital influencer, fazendo 2 viagens, no mínimo, internacionais por ano, fora as viagens internas, é pelo menos desproporcional. Pelo menos. O que é que a mãe está garantindo às filhas? Qual é o papel da mãe nesse lugar de mãe? O que é que ela arca? Porque se as filhas pedem roupas, shampoo, dinheiro para saída, pagar costureiro para o pai, e o pai não consegue dizer não, porque ele vai deixar as filhas sem? Outro ponto de alerta é que a mãe acusa o genitor de usar a questão financeira como moeda de troca. É absurdo. E aí eu explico. É absurdo porque o pai dá tudo. Segundo, ela cita um fato grave no processo em que as filhas deveriam estar com o pai e não quiseram ficar, ficaram com a mãe, mas a mãe sequer estava no apartamento. E as filhas passaram o dia fora de casa. Quer dizer, uma das filhas, né? Passou o dia fora de casa. Foi para casa da amiga, depois foi para a praia, foi para uma praia chamada P5. Eu, particularmente, não conhecia até esse processo, mas, pelo que eu entendi, é uma praia badalada. Chegou 6 horas da noite e a filha sequer atendia o telefonema do pai. O pai não sabia se ela estava, o que ela estava fazendo, o motorista estava com ela para pegar e levar. Mas ele, como pai, queria ouvir da filha se a filha estava bem. No que a filha não atendeu mais ele mandou o motorista ir para casa e contratou um segurança, porque, por óbvio, ele não ia deixar
a filha dele sem qualquer assistência, mas mandou o motorista ir para casa. A mãe acusou o pai de manipular a questão, usar a questão financeira como manipulação por esse episódio. E o pai explicou: eu não poderia deixar ela com o motorista para ela voltar da praia a hora que ela quisesse, sem ela sequer falar comigo. Você não estava aqui. Ela tinha que atender o meu telefone. Além de um motorista ser uma disponibilidade de ele poder dar ou não, que não tenha ocorrido de fato, é temerário, é perigoso deixar uma criança, uma adolescente, porque tem 15 anos, mas para mim ainda é criança, sozinha na rua apenas com motorista, porque a mãe acha que o pai não deve ter qualquer preocupação nesse sentido. Fora isso, ainda temos a questão do intercâmbio. Eu estou falando apenas desses 2 fatos, porque existem números, porque eles estão no processo. É que, como ele vem de uma família que tem um recurso financeiro, ele propôs para a filha mais velha, que tem 15 anos, que ela fosse a um intercâmbio, onde todas as pessoas da família fazem quando tem essa idade. Um intercâmbio na Suíça, um dos mais caros que existe, um dos melhores que existe, e a mãe não queria deixar. A filha insistiu, mas a mãe não queria deixar. Resolveu deixar. Mas até o presente momento sequer foram entregues as papeladas. Tudo indica que ela vai perder o intercâmbio e o pai perdeu o dinheiro. Mas o dinheiro, nesse caso, é só um detalhe. Apesar disso, na sentença, a douta magistrada, ela manteve os alimentos em pecúnia e diminuiu os alimentos in natura. Ela restringiu para apenas, a partir de esporte, para apenas um esporte ou personal, apenas um lazer, reiterou que o motorista é uma questão de liberalidade e tirou a questão de estética, mantendo a doméstica nos mesmos termos. E aí eu questiono, essa decisão, ela é favorável a quem? Porque diminuindo os alimentos in natura, as meninas não são beneficiadas. Tanto eu falei para o meu cliente, corte, tire. E ele disse, eu não posso. Eu não posso, porque as minhas filhas vêm, pai, eu quero fazer uma academia. Vou fazer academia sem personal? Todas as minhas amigas têm. Pai, eu quero fazer academia com personal e tênis. Pai, eu quero fazer academia, personal, tênis e balé. Ele não vai dizer não. Mas o que está sendo feito com os 20 mil reais? Os 20 mil reais são necessários? Ou seja, a decisão hoje está sem qualquer efetividade, porque o pai continua arcando com tudo e a mãe continua sem arcar com nada. Inclusive, viagens de colégio, ele arca sozinho, porque quando as meninas falam com a mãe para custear, ela diz que não vai, que não tem. Então, ele continua pagando exatamente tudo sozinho, os 20 mil, não sei para onde estão indo. O que é que nós propomos? Nós propomos a redução dos alimentos em pecúnia para 10 mil reais, para a genitora ter algum movimento financeiro ali, uma disponibilidade, e os alimentos in natura permanecerem, e a questão da empregada doméstica ser custeado com ela 50%, e que ela fique com a responsabilidade pela assinatura da carteira de trabalho. E assim, a mãe que hoje não arca com nada das filhas, ficaria responsável por 50% da empregada doméstica, mais o vínculo, e ali em torno de 7 mil reais de gastos com as filhas. Lembrando que ela tem capacidade econômica para isso. Ela consegue, ela tem ali possibilidade, as meninas têm necessidade, e dessa forma haverá proporcionalidade, porque enquanto o pai arcará com 30 mil reais de pensão, porque os gastos das meninas são altos, elas estudam nos melhores colégios de Fortaleza, elas fazem todas essas atividades, elas querem as melhores roupas e, de acordo com o estilo de vida delas, está correto o pai arcar com a maior quantidade de despesas, mas dizer que a mãe não tem que arcar com nada e usar a pensão para pagar despesas fixas de casa é, no mínimo, absurdo. Tanto é que nós ingressamos com a ação de exigir contas para verificar com mais afinco esses detalhes. De toda forma, nós pugnamos, porque aqui não é um pleito, realmente nós estamos pugnando
para essa redução em prol das filhas. Obrigada. Na sequência, concedo a palavra à doutora Larissa de Alencar Pinheiro para falar em nome da apelante e apelada Mirela de Menezes Freire Queiroz Rocha, pelo prazo de até 15 minutos. Tarde. Agora eu acho que eu li. Boa tarde, excelentíssimos julgadores, né, qual o sal dessa Câmara na pessoa do desembargador presidente, desembargador Ricardo Vidal, cumprimento também ao desembargador Emanuel, que é o relator do presente caso, a ilustre representante do Ministério Público, doutora Luzanheira, a ilustre representante da Defensoria Pública de segundo grau, a doutora Rosimar, servidores dessa casa, com cumprimento à secretária, doutora Jennifer, meus colegas advogados e advogadas aqui presentes, na pessoa da doutora Carla, que esteve aqui na tribuna antes de mim. Eu quero trazer hoje, excelências, e dar voz a duas crianças desse estado, que é a Yolanda Queiroz e a Elizabeth Queiroz. Nesse ato estão sendo representadas pela sua mãe, pela Mirela Freire, e propõe essa apelação em desfavor de seu pai, Cláudio Queiroz. E como foi muito dito aqui pela minha colega, não por valores pecuniários, mas por uma questão de dignidade e de respeito e pela garantia da estabilidade emocional dessas duas infantes. Esse processo, ele traz concerto um acordo de alimentos que foi celebrado entre o senhor Cláudio e a senhora Mirela quando o seu divórcio. Nesse acordo, foi levado em consideração a capacidade contributiva, a proporcionalidade de ambos os genitores, e ficou fixado que seria o valor de R$9.000 para cada filho, além das despesas in natura, né, que a minha colega já muito bem trouxe, que são despesas de gastos com educação, com saúde, com atividades extracurriculares. E, veja só, 7 meses após a celebração desse acordo, o senhor Cláudio interpõe a presente ação revisional. O senhor Cláudio é herdeiro de um dos maiores grupos econômicos do Brasil, que é o Grupo Edson Queiroz, e propõe essa revisional sem que tenha havido nenhuma mudança nas condições fáticas anteriormente verificadas. Para que se proponha uma ação revisional de alimentos, diz que o nosso Código Civil, nós precisamos ter mudança nas condições de fato, ou na capacidade contributiva dos genitores, ou na necessidade das menores, ou na proporcionalidade. Aqui, em 7 meses, não se verificou mudança alguma nas condições fáticas desse acordo que foi firmado, né? As necessidades, pelo contrário, eu posso até dizer que elas aumentaram, porque as crianças elas vão ali trazendo novidades para as suas necessidades, ainda mais crianças de um alto padrão de poder aquisitivo. Começam a ter as festinhas de 15 anos, né? Começam a vir os presentes, começam a ter outros tipos de lazer, e isso tudo até eu posso dizer que houve realmente uma necessidade foi de majoração nessa pensão alimentícia. Por isso que há uma reconvenção nos autos nesse sentido, para que seja majorada. E tanto que a sentença reconhece que não houve modificação na capacidade contributiva desse genitor para que houvesse uma mudança real nessa pensão de alimentos, né? Então, o que é que o juiz Acó ele fez? Ele reduziu exatamente o ponto nodal, reduziu as despesas que são pagas in natura, limitou a um esporte, limitou a uma atividade extracurricular, né? Reduziu a forma como nós conhecemos a infância. E isso tudo, que mais nos causa surpresa, é sem que houvesse mudado nada na capacidade contributiva do pai, e, pelo contrário, houvessem aumentado as necessidades das crianças e diminuído a capacidade contributiva da mãe. Porque essa mãe, essa nutricionista, ela atendia em salas que eram do próprio grupo, que ficavam no Complexo de Saúde São Mateus. Quando do divórcio, o que é feito? Retira-se dessa mulher essas salas,
e ela vai ter agora que arcar com custos da sua atividade, com locação, né, e se firmar novamente um novo local, não necessariamente se leva todos os clientes que se tem já em mesa, e isso tudo também mexe com a condição dessa mulher que é infinitamente inferior à condição desse pai. Então, o que há é uma tentativa injustificada de reduzir o padrão de vida dessas menores que já estava consolidado desde o casamento, sem necessidade. Porque, como muito bem disse a nossa advogada Carla, ele continua pagando tudo. Sinal de que há condição para que isso se verifique e permaneça, né? O 1699 do Código Civil ele é muito claro. Deve haver a modificação substancial da situação financeira de quem paga ou de quem recebe. E, como eu disse, aqui não há. O que houve foi uma redução drástica e até, posso dizer, arbitrária do juiz Acó, quando tenta se imiscuir no padrão de vida das filhas e diminui, reduzindo para uma atividade de esporte. Crianças que faziam academia, faziam tênis, teve reduzido para uma atividade por conta da decisão do juízo Acó. Então, excelências, nós temos que observar que o judiciário ele não pode atuar como um regulador das relações familiares. Quando se há, né, condições de manter-se esse padrão, por que o judiciário vai reduzir? Né? Não houve mudança. Né? Então, aqui, nós temos que repensar que a renda é a mesma, as necessidades, como disse, aumentaram, porque constam nos autos essa planilha, com o aumento, e o que se quer rediscutir pelo senhor Cláudio é o que já estava acordado entre as partes, e que ele tenta, de forma unilateral, modificar, com, repito, somente 7 meses após que esse acordo ele foi firmado. Então, como é que nós vamos conciliar padrão de vida com redução dos alimentos que foram fixados pelo juiz Acó e, em paralelo, gerando uma incoerência, se há a mesma condição e até maior do pai, porque as condições do Grupo Edson Queiroz, elas tendem a se expandir com o sucesso que os negócios vêm tendo ao longo do tempo. Né? Então, esse apelo se baseia exatamente nessas perguntas. Há necessidade dessa redução? Né? Como é que eu vou manter o padrão de vida, que é o que a lei determina que seja feito, se o juiz Acó está reduzindo as despesas in natura? Né? É a dúvida que fica. Né? E essa decisão do juiz Acó vem muito guiada como se não fosse permitido que as crianças tivessem uma vida de luxo. Mas elas são de uma família de luxo. Nós não podemos tirar isso de mente. O padrão de vida dessas crianças é diferente, porque a família e o status financeiro ela requer. Né? A Constituição Federal no 227 garante, né, essa absoluta prioridade para a criança, o Estatuto da Criança e do Adolescente também nos artigos 4 e 6. Então, aqui nós não estamos tratando de luxo, nós não estamos tratando de privilégios, nós estamos tratando de manter um padrão de vida que o pai tem condições de assegurar, que é compatível com o padrão de vida que ele leva. E a família também. Então, aqui o padrão de vida não é um capricho, é uma expressão do afeto. O afeto que rege, é um princípio que rege hoje as nossas relações familiares. É o princípio que dá o pertencimento e a segurança emocional para que essas crianças tenham uma vida digna. E reduzir essas despesas aqui na prática é reduzir as condições da infância que esse pai tem plenas condições de custear. É dizer, com outras palavras, que o divórcio empobrece as filhas quando não empobreceu o pai. Durante esse processo, foi comprovado também que esse modelo híbrido de pagamento ele não é o ideal. O ideal é o que foi requerido por nós, que essas despesas sejam todas pagas em pecúnia e não divididos em natura e em pecúnia, para que seja assegurada essa estabilidade emocional das crianças, porque o que se vê na prática é que há sim retaliações financeiras por esse pai, né, em situações de conflitos com as filhas. Por exemplo, né, o que temos é que o pai, ele decide de forma unilateral o que é necessário e o que é supérfluo. A doutora Carla trouxe aqui o caso do intercâmbio, mas esqueceu de falar que o pai deixa de pagar o fisioterapeuta. Para ele, o supérfluo, o luxuoso, é garantia.
Mas e o dia a dia? A fisioterapeuta das crianças, que quase todos os meses eu tenho que cobrar a doutora Carla para que ele faça o pagamento. E os alimentos em pecúnia, que ele atrasa de forma deliberada. Isso não foi trazido para a tribuna. E o pai tem condição de efetuar todos esses pagamentos. Não é por falta de dinheiro que ele deixa de fazer. E o que seria? É uma forma de violência patrimonial contra a mulher. É aí onde se entra o poder financeiro como forma de manipulação psicológica e para gerar instabilidade emocional e financeira, não só nas filhas, como também na ex-mulher. Walter Ugumãe tem um livro que chama Deus na Escuridão, e ele diz que quem se vicia na dor no outro se desumaniza. E é exatamente o que nós vemos nesse caso. É a utilização do poder econômico, do poder financeiro, como forma de manipulação e controle por parte desse genitor, que cesseia esses pagamentos exatamente para ter ali o pedido, e para que ele seja o senhor e decida a seu bel prazer quando deve ser pago e quando não deve ser pago, e o que deve ser pago e o que não deve ser pago. Isso sim é violência psicológica atuada aqui sob o manto da administração dos recursos, né? E esse é um dos pontos centrais na nossa apelação, é acabar com essa forma de violência, fazer com que esse pai passe a pagar em pecúnia a obrigação alimentar, né? E esses alimentos aqui, não só pelo sustento, mas também por responsabilidade, para que o seu Cláudio ele possa avocar para si a responsabilidade com o sustento de suas filhas. E para isso nós temos inclusive o protocolo para julgamento de acordo com a perspectiva de gênero, que foi instituído pelo CNJ. Quando o processo ele é utilizado como forma de intimidação e esgotamento emocional, o judiciário ele não deve se furtar de fazer esse reconhecimento. E há pedido expresso para que haja manifestação do judiciário nesse caso, porque a tentativa do senhor Cláudio aqui é de manipulação, é de fragilizar a mãe, é de desgastar esse vínculo materno. Aqui, a excelência é uma litigância não só de má-fé, mas é uma litigância pelo sofrimento. E nesse caso aqui, não há justiça quando o processo se torna um instrumento de punição emocional para as partes que estão litigando. E já me encaminhando aqui para a parte final, né, o que o apelado traz é que a mãe teria uma capacidade contributiva incrível. Só que o que ocorre é que a capacidade contributiva da mãe é infinitamente menor do que a capacidade contributiva do genitor. Essa mãe, ela não tem só despesas pecuniárias, porque é óbvio que se uma criança mora numa casa, gera despesas sim para a manutenção da casa. Então, nós precisamos usar a pensão para fazer o custeio das despesas da casa na proporção das crianças. Nós precisamos usar essa pensão para as despesas de lazer, vestuário. Precisamos utilizar também, né? Mas mais do que isso, a contribuição da genitora não se limita aos aspectos financeiros, mas abrange o que há de mais caro, que é o trabalho invisível de cada mulher e de cada mãe dentro de casa. É o cuidado e a dedicação integral às filhas, né, que passam essa maior parte do tempo, inclusive aqueles que deveriam ser destinados ao genitor, acabam recaindo sobre ela esse trabalho invisível. E isso também precisa ser levado em consideração pelo Poder Judiciário. Então, aqui nós requeremos que permaneça com a gratuidade judicial, a reforma da sentença para majorar os alimentos para 26 salários mínimos, a conversão dos alimentos para que sejam em pecúnia, salvo despesas de colégio e plano de saúde, e o reconhecimento dessa litigância abusiva como forma de proteger a integridade emocional das filhas e também da genitora. E há casos em que os autos eles não falam apenas por folhas, excelências, mas eles falam em vozes pequenas, que esperam ser ouvidas. E Yolanda e Elizabeth, elas não estão aqui hoje para pedir luxo, para pedir despesas que sejam supérfluas. Elas estão aqui hoje para pedir estabilidade, para pedir paz, para pedir respeito e para pedir dignidade. Elas pedem que a infância delas não sejam divididas em planilhas entre os pais quando isso não se faz necessário, quando um dinheiro para essa família é algo pequeno. Deveria se valorizar o que há de maior, que é preservar os laços e os vínculos de afeto. Elas querem proteção,
que o amor paterno se traduza nesse compromisso e não em litígio. Pedimos, então, que esse tribunal ele fixe os pedidos da forma como nós sustentamos, para que essa corte repare o que se perdeu lá no juiz Acó e devolva a essas crianças o que nunca lhe deveria ser retirado, que é a tranquilidade de viver conforme o amor e a dignidade que o pai tem plenas condições de prover. Muitíssimo obrigada. Agradeço, doutora Larissa, pela sustentação oral. Só uma questão de fato, doutora. Tem 7 meses essa Isso, 7 meses foi proposta a ação revisional. E todas essas questões in natura estavam previstas no... Já estavam todas previstas no acordo inicial. Você dá a palavra ao eminente relator, desembargador Emanuel Leite Albuquerque. Pois não, senhor presidente. Diga, doutora, qual é? Parabenizo. Só um instante, desembargador Emanuel, que a doutora Carla tem uma questão de fato. Pronto. Uma questão de fato que passou despercebido é que o cuidado do pai com as filhas, ele vai além desse respaldo em relação à forma como está sendo gasto. Doutora, Vossa Excelência não está trazendo Eu questão vou de fato. chegar. Vossa Excelência está querendo prorrogar sua sustentação oral. Não, eu iria chegar na questão de fato Qual é? de algo que, em relação ao cuidado materno, que o cuidado materno falado pela doutora Larissa, as meninas estão... Doutora, a senhora está querendo renovar a sua sustentação oral. Tudo bem. Uma palavra, eminente relator, desembargador Emanuel Leite Albuquerque. Não, senhor presidente. Primeiro, parabenizar as duas causídicas, suas universais, que se dá para enxergar facilmente, é que em 2024, casal já se separando, e tabularam uma... Desembargador Albuquerque, nós estamos ouvindo o senhor. Cadê? Travou aí a conexão do desembargador Emanuel Leite Albuquerque. Ele nem consegue ouvir. Né? A gente vai sair de novo. Você comunica com ele aí? Está entrando de novo? Tá. Aguarda.
Tá entrando? Internet. Vai. Pronto, desembargador Emanuel. Tem Vossa Excelência a palavra para votar. Eu estava falando sem saber que os senhores não estavam ouvindo. Pois é. E a gente não estava realmente ouvindo nada. Mas Então, Vossa vamos Excelência aqui. pode prosseguir. Pois não, deixa eu só voltar aqui. Então, como eu estava falando, como eu vi bem, estão me ouvindo bem? Sim, Esse contrato data de 2024, em que ficou acertado. Cada criança ficaria com 9 mil, somando aí 18 mil reais, e os alimentos na o que é que pretende a mãe dessas crianças? É majorar, aumentar esse valor para 39 mil reais. Eu então, cônjuge Varão, reduziu o valor de 18 mil para 10 mil e afastar alguns alimentos natura. Então, eu não vejo nenhuma redução efetiva da capacidade financeira. Tem que chamar de varão. E também dessa necessidade, essa incrementação do valor, como eu já vi, de 18 a 39 mil reais. Isso era o padrão juntado com os alimentos natura pontuei, eu creio que é o mais razoável, mais proporcional. E está se tratando aqui de primeiras crianças, não está falando de alimentos para o cônjuge gerado. Então, eu digo aqui,
e diante da ausência de alteração substancial nas circunstâncias práticas que seja a fixação do trimestre de 2024 e põe-se a manutenção para obedecer com reajuste previsto um acordo celebrado pelas partes, observando os princípios, também já me referi, já foi citado, dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da proteção integral à criança e o adolescente. É assim como gente. Agradeço, desembargador Leite Albuquerque. Na sequência, voto eu. E verifiquei aqui na fundamentação trazida. Quero cumprimentar ambas as advogadas, antes de tudo, pelas judiciosas sustentações orais. Mas, como eu estava falando, vejo na fundamentação trazida pelo eminente relator que o eminente relator ele está muito apoiado, desembargador Carlos Augusto, na afirmação de que não houve até agora qualquer modificação na situação econômica do alimentante que possa justificar essa mudança, né, no pagamento dessa verba alimentar. O voto do eminente relator é construído em cima desse pilar, de que não houve alteração substancial na condição econômica do alimentante, ou nem mesmo substancial. Não houve qualquer alteração na condição financeira do alimentante e salta aos olhos e chama a atenção e desperta com curiosidade o fato de que essa verba, esse acordo alimentar, tenha apenas 7 meses de duração, né? E também o eminente relator ele pontua muito bem que há que se preservar as necessidades das alimentandas e que essa necessidade é presumida. De maneira que aqui o juiz de primeiro grau, após 7 meses de vigência desse acordo, fez uma modificação substancial e o eminente relator reconhece que não houve mudança na situação econômica e, no entanto, nega provimento ao apelo de ambas as partes, né? Partindo dessa premissa de que não houve modificação na situação econômica do alimentante. E, mesmo assim, há que se ter em mente que a sentença proferida pelo juiz de primeiro grau nessa revisão de alimentos, ela modificou, o desembargador Carlos, substancialmente o pagamento dessa verba alimentícia, de maneira que tenho algumas dúvidas sobre o deslinde deste caso, de maneira que, com todas as venhas, ao eminente relator, eu vou pedir vista. Ok? Então, vou pedir e, ao mesmo tempo, deferir, desembargador Abelar. Posso deferir. Então, vista para o desembargador José Ricardo, julgamento suspenso. Obrigada, excelências, e bom trabalho a todos. Agradeço. Boa tarde a todos. Agradeço também às nobres causídicas pela sustentação oral. Na sequência, chama a julgamento a apelação civil número 175 do PJE, relatoria do desembargador Leite Albuquerque. Apelante é André Souza Pimenta de Souza Maia e os apelados, são Nelson Gerene Júnior e Jean Jarrier Medeiros Souto. Pelos
Apelados requereu sustentação oral o doutor Marcelo Pinheiro Nocrato, OAB Ceará, número 38.864-A. Doutor Nocrato, boa tarde. Esse processo tem conexão com o 158 da pauta? Exatamente. Então, eu vou já me adiantar e chamar também, apregoar o processo número 158 da pauta, apelação civil, em que apelante André Souza Pimenta de Souza Maia e apelados Jean Jarrier Medeiros Souto e Nelson Jeremy Júnior. Também requereu sustentação oral em ambos o advogado Marcelo Pinheiro Nocrato, que já se encontra na tribuna, e a sustentação oral será conjunta. E eu indago se dispensa a leitura do relatório. Com certeza. Só um instante, doutor Nocrato. Estão me ouvindo? Muito bem. Obrigado. Doutor Nocrato, como eu havia adiantado, as sustentações orais serão conjuntas, porque se tratam de processos conexos. Vossa Excelência já dispensou a leitura do relatório e eu lhe concedo o prazo de até 15 minutos para realizar a sustentação oral. Excelência, inicialmente, gostaria de saudar a todos, eminentes jogadores, doutora promotora, defensor, advogados, estudantes de direito, policial militar aqui presente. Sustento inicialmente para requerer que os âmbitos dos recursos de apelação não sejam conhecidos. O apelante, ele é autor de uma ação do processo mais antigo, o de 2021, e ele é réu do processo mais recente, podemos dizer, de 2016. Esse apelante, quando ele entrou com o processo em 2011, ele entrou pagando as custas processuais, justamente porque não era beneficiário da justiça gratuita. E, ao ser condenado, foi condenado em sucumbência e custas processuais. Esse apelante, ele reside em Portugal. E nós sustentamos que o processo não deve ser, o recurso não deve ser conhecido por ausência de preparo, uma vez que ele não trouxe aos autos documentos capazes de comprovar a sua hipossuficiência econômica. O apelante, ele apenas traz aos autos, após despacho da relatoria, documentos que alguns são contemporâneos e outros não são. Por exemplo, ele trouxe o imposto de renda lá de Portugal, que mostra uma receita em euros que em reais dá em média de 12 mil por mês aqui. Mas, por exemplo, o contra-cheque mensal, ele só traz um contra-cheque pretérito. Ele não traz um contra-cheque atual. Sem falar que ele não traz aos autos como é a sua situação fiscal aqui no Brasil. Ele se limita, um brasileiro, a trazer a sua relação econômica e financeira e tributária junto ao fisco de Portugal, se ausentando em trazer qualquer documento referente à Receita Federal do Brasil. Então, nós sustentamos, até porque, recentemente, por exemplo, eu recebi um despacho da quarta turma, não lembro qual foi o colega de vocês, que a minha cliente entrou com a apelação e a desembargadora pediu para a gente comprovar a hipossuficiência atual, uma vez que foi suscitada nas contrarrazões, e a desembargadora pediu, de uma forma bem explícita, 12 meses de contra-cheque e os 2 últimos impostos de renda. Né? Então, a gente verifica que, de fato, o apelante ele não traz aos autos essa comprovação da sua hipossuficiência econômica, motivo pelo qual a defesa requer de início que o presente recurso não seja conhecido.
Mas, caso seja conhecido, nós sustentamos inicialmente pelo desprovimento ao recurso. O primeiro processo, de 2011, é uma ação reivindicatória e que se alega que as partes não cumpriram a parte do acordo e não efetuaram o pagamento de um contrato de compra e venda. É importante a gente perceber que o contrato de compra e venda foi firmado entre o autor, ora apelante, e sua genitora em 1991. E o autor, ora apelante, apenas ingressou na justiça em 2011, quando a sua mãe faleceu. Muito provavelmente porque sua mãe jamais autorizaria esse tipo de processo. E ele reivindica, dizendo que não foi pago nada, que foi pago parcialmente, e que o contrato deve ser cancelado, e que eu devo ingressar naquele imóvel. É isso que ele se sustenta. Que a gente entende que essa discussão do processo em si, do contrato, é uma discussão inválida, porque já se aplica a questão da prescrição do contrato, porque a gente está falando de 20 anos, aí, de 91, quando o contrato foi feito, até a data que ele entra com o processo judicial. Mas não só isso. Nos autos, a gente verifica que existem 3 documentos fundamentais para comprovar que, de fato, a mãe dos meus clientes, ora apelados, que o processo de 2011 começou originalmente com ela e ela vindo a morrer, os filhos sucederam. Nós temos o contrato de compra e venda, eu menciono até o ID nos memoriais escritos. A gente tem a procuração pública com ambos poderes, ou seja, que a mãe do falecido deu amplos poderes à mãe dos meus clientes que eu estou representando para fazer o que quiser sobre o imóvel. E há um processo de inventário a qual se reconhece que a mãe dos meus clientes, ora apelados, eles de fato pagaram e que estão usando o imóvel e que estão fazendo o que quiserem com o imóvel e pedem a liberação de dinheiro, liberação de alvará e por aí vai. Então, ficou bastante claro que essa ação de 2011, ela deve ser mantida, a sentença intacta, uma vez que se verificou que houve a licitude da venda, que houve o cumprimento contratual e que há, na verdade, uma má-fé. Por isso que o apelante foi condenado em 5% de má-fé. Por quê? Porque a juíza reconheceu que ele mentiu e está agindo de forma ardilosa a fim de trazer um prejuízo que não faz direito. Então, a nossa sustentação oral é para que seja mantida essa condenação no processo de 2011. Quanto ao processo de 2016, e aí foi o momento que eu os conheci e a gente adentrou com o processo de jus capião, nós demonstramos que desde 91, quando a mãe dos meus clientes, ela comprou o imóvel, ela fez a quitação, fez o pagamento, eles vêm usando o imóvel desde aquela época, exercendo a plena posse, exercendo um pleno domínio do imóvel, não havendo dúvidas que eles, de fato, exercem o direito de propriedade, mesmo sem ser proprietários. Então, a justiça reconheceu, em primeiro grau, que eles são, de fato, os únicos possuidores, não tem nenhuma oposição contra isso, vem utilizando essa posse, iniciando pela mãe deles e continuaram com eles desde 1991. E assim, o jus capião foi julgado procedente. O primeiro processo improcedente e o segundo procedente. A advogada, e aí ela adentra ao processo, ela pede a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, que é totalmente inaplicável ao caso, uma vez que não se trata de uma relação de consumo, mas uma relação civil entre as partes. E ela pede a intervenção do Ministério Público no processo de 2011, e eu acredito que a doutora ela não tem que participar do processo, porque não existe previsão legal para isso, não tem interesse público, é um interesse entre as partes. Então, desnecessário uma eventual anulação da sentença, simplesmente o Ministério Público se pronunciar
a respeito de um mérito nesse primeiro processo. Então, posto tudo isso, a defesa ela sustenta pela manutenção da sentença. Mas, para terminar, a gente tem que a questão do ônus da prova, porque quando ela suscita o Código de Defesa do Consumidor, ela pede a inversão do ônus da prova em favor do seu cliente. Mas o ônus da prova deve ser pela aplicação do Código de Processo Civil. E, nesse sentido, caberia ao apelante demonstrar a inexistência de domínio e de posse dos apelados. E isso não foi demonstrado. E jamais seria demonstrado e jamais será demonstrado, porque desde 91, começando com sua mãe, eles exercem a posse e o domínio do referido imóvel. A defesa também, através do recorrente, sustenta que há uma tratativa e menciona no apelo alguns documentos que são em meios de tratativa. Ali foi uma situação em que os apelados, junto com o apelante e alguns representantes de cada parte, eles tentaram ali fazer algum tipo de negociação, algum tipo de compensação, para se evitar algum tipo de processo judicial. Mas, uma vez verificado que o direito estava assegurado aos apelados e eles não estariam obrigados a fazer nenhum tipo de compensação financeira ou alguma coisa assim do tipo, eles desistiram dessa negociata. Não existe nenhuma confissão, eles admitindo que, de fato, minha mãe não pagou, de fato, a gente está devendo você, de fato, o imóvel é de vocês. Não existe nada disso. O que existe é o pleno domínio, a plena posse, através de um contrato firmado em 91, que eles honraram através da mãe deles, que eles quitaram, e que o cidadão apenas entrou com o processo após a morte da sua mãe, 20 anos depois. Né? Então, são coisas que nos espantam, e, por tudo isso, a defesa agora conclui solicitando, primeiramente, o não conhecimento do recurso, por falta de preparo, e uma vez conhecido, que seja mantida a sentença integralmente, inclusive a questão da multa por má-fé. Muito obrigado pela atenção. Agradeço, doutor Nocrato. Com a palavra, o eminente relator, desembargador Albuquerque. Aqui o microfone. Pois não, senhor presidente. Primeiro doutor Nocrato, né, o nome? Sim, senhor Nocrato. Parabéns aí. Senhor presidente, tomou apenas a minoração da multa de litigante de má-fé de 5 para 2. E estou concedendo a justiça gratuita, até no outro processo, ele já foi pareciou a gratuidade. Mas com relação eu estou aqui afastando essa medida. A própria parte manifestou desinteresse na realização de instrução. Regulamento antecipadamente, do então a 30, o processo civil 73. Então, a legitimidade dos herdeiros, vejo que está tudo provado nos autos. Então, já o encerramento do inventário dos bens da falecida. E eu estou falando, cabe a todos eles individualmente os quinhões. Eu estou citando aqui o artigo 10 e 13 para o segundo item 1 do Código de Processo Civil de 97. Não verei isso. Então, eu digo, aqui no mérito,
embora comprovada pela geral do não se demonstrou dos recorridos. E na minha compreensão, eles fizessem a fé com base em trato formal cumprida, assinado pela família governante e reconhecido civilmente, que eu vejo e afasta o direito de sequestro. E o inadimplente faltado aí da parte eu digo que o trato não gera resolução automática do trato, nem torna injusto. Se necessária a prevenção social para desfazer o vínculo. E digo isso com base em jurisprudência responsável. Então, digo que ausentes requisitos cumulativo do artigo 228, domínio individualização posse injusta. E que esses fatos todos envolvem a manutenção da sequência de procedência. Eu estou aqui, como eu já falei inicialmente, reduzindo a multa de má-fé de 5% para 2% do valor da causa, entendendo que não há não se presença em dolo intenso na luta processual da verdade. Então, essa voto, senhor presidente, recurso a matéria de ordem e redução de ofício. Recurso passa proibido como voto. Agradeço o desembargador Albuquerque. Na sequência, voto eu. Eu percebo, doutor Nocrato, que Vossa Excelência aqui fala pelo apelado. Isso, exatamente, pelo apelado. Com relação à apelação civil, que é objeto da ação reivindicatória, sim, e Vossa Excelência se refere como sendo do ano de 2011, para poder diferenciar uma apelação da outra, perfeito. O voto do eminente relator é no sentido de manter a sentença recorrida, né, apenas com alguma retificação com relação à litigância de má-fé e essa multa que foi arbitrada. O eminente relator entende que a multa foi fixada num patamar exagerado e que, portanto, está reconhecendo a incidência à base de 2%. E com relação ao recurso de apelação, ele está conhecendo, ao contrário do que foi defendido nas contras-razões de Vossa Excelência, inclusive deferindo a gratuidade judiciária à parte recorrente, e com relação a isso eu não vejo nenhuma necessidade de retificação do voto do eminente relator com relação a isso, de maneira que acompanho integralmente a proposta de voto do eminente relator. E com relação ao processo de uso capião, o voto do eminente relator é no sentido de desprover o recurso de apelação. Como Vossa Excelência falou, né, pelo apelado, na linha que favorece ao cliente de Vossa Excelência. Vou só confirmar aqui, é o 158, não é isso? Exato. 158 da pauta. É exatamente no sentido de desprover o recurso de apelação, que, portanto, atende aos interesses do cliente que Vossa Excelência representa e representa muito bem. Ok? Ok. E eu acompanho também, nesse recurso de uso capião, a proposta de voto do eminente relator. Como voto desembargador Gomes Correia em ambos. Excelência, acompanhei aqui
toda a fala do advogado e li aqui o acordo de Sua Excelência, seu relator, e não tenho nenhum reparo a fazer. Acompanhe a relatoria. Agradeço. Então, eu vou proclamar o resultado com relação ao processo de apelação número 175 da pauta. O resultado é o seguinte: a apelação conhecida e parcialmente provida nessa extensão que eu acabei de declinar. E com relação ao processo de uso capião extraordinária, que é objeto do número 158 da pauta de hoje, o julgamento é unânime no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, tudo nos termos do voto do eminente relator, desembargador Albuquerque, e se encontra neste momento encerrado. Muito obrigado pela atenção. Agradeço também. Na sequência, temos a apelação civil número 136 da pauta, relatoria do desembargador Abelardo Benevides. Apelante é Edifício Bossa Nova e o apelado é Tessinove Engenharia Limitada. Pela parte apelante, requereu sustentação oral do doutor Afânio Melo Júnior. OAB Ceará número 7367-A. É isso? Perfeito. Doutor Afânio, eu peço só a gentileza de aguardar só 5 minutos enquanto nós suspendemos a sessão. Hoje não. Retornaremos em 5 minutos, ok? O café vem junto ou não? Vem. Aí, já chegou. Por favor, suspenda a transmissão.